qual é o tratamento clínico que a gente vai utilizar para esses pacientes? Basicamente, todos os casos de comunicação bucosinusal, se o paciente não for alérgico à amoxicilina, a gente vai utilizar o padrão de amoxicilina associada ao clavulonato de potássio. Tá? Essa amoxicilina ela pode ser de 500 mg, associada a 125 mg de clavulonato, ou ela pode ser de 875 mg de amoxicilina associada a 125 de clavulonato de potássio. Lembrando que se aumenta a dosagem do composto, a gente também aumenta o tempo, os intervalos da medicação. Então, geralmente, a amoxicilina de 500 a gente vai utilizar de 8 em 8 e a amoxicilina de 875 com 125 de clavulonato a gente vai utilizar de 12 em 12 horas, tá? Na maioria dos casos, 7 dias é o ideal. Uma outra opção que a gente tem é a azitromicina. A azitromicina de 500 mg, uma das vantagens da azitromicina é a posologia dela, que é muito simples, geralmente é um comprimido a cada dia, então fica mais fácil para o paciente memorizar. E a gente pode ou não associar ao metronidazol. Tá? O metronidazol a gente associa no caso de 500 mg de 12 em 12 horas. A claritromicina também é uma outra opção e a gente pode utilizar tanto de 250 como de 500 também de 12 em 12 horas. É uma outra facilidade que a gente tem e é uma outra opção de medicação que a gente tem. Lembrando que a nossa primeira escolha sempre vai ser a amoxicilina associada ao clavulonato de potássio. Tá? É importante a gente entrar com um anti-inflamatório, visto que essas cirurgias que a gente faz de fechamento de comunicação bucosinusal, você tem muita manipulação tecidual. Então a gente espera que tenha muito edema. Se a gente espera que tenha muito edema, em virtude do trauma, a gente entra com anti-inflamatório não esteroidal para tentar reduzir o edema, até para dar mais conforto para o paciente. Tá? Que anti-inflamatório a gente vai utilizar? Fica mais a critério do paciente. Eu, particularmente, gosto muito de meloxicam, cetoprofeno ou nimesulida. Se eu tivesse que escolher entre os três, eu acabaria usando só o meloxicam, porque ele tem uma posologia muito fácil e ele tem uma resposta muito boa. O paciente acaba tendo uma resposta boa com o meloxicam. Tá? A posologia dele é um comprimido de 15 mg ao dia, por geralmente 3 dias. Tá? Cetoprofeno e nimesulida de 12 em 12 horas, tá? Também por 3 dias. E o analgésico? No analgésico a gente pode prescrever ou a dipirona, mas se for passar dipirona, como é um trauma um pouquinho maior, eu recomendo passar dipirona de 1 grama para o paciente. Ou a gente passa o analgésico de ação central. A analgésico de ação central pode ser o tramadol. Eu particularmente prefiro o paracetamol associado à codeína, que o nome comercial geralmente é o Tilex. Tá? Pode ser de 4 em 4 horas ou de 6 em 6 horas. O que vai definir realmente o horário é a questão do limiar de dor do paciente. O paciente está sentindo muita dor, muito desconforto, reduz o intervalo para 4 em 4 horas. O paciente não está com tanta dor, nem tanto desconforto, aumenta o intervalo para 6 em 6 horas. Tá? Ou a dipirona de 1 grama de 6 em 6 horas ou 8 em 8 horas, e o que vai levar em consideração nesse caso realmente é o desconforto do paciente. Tá? O que é importante? Sempre, em todos os casos de fechamento de comunicação bucosinusal, o paciente tem que usar um descongestionante nasal, para ele não ficar fazendo forçar o nariz, tentar forçar para desentupir, forçar para espirrar, ou mesmo tossir e acabar rompendo os pontos. As vias aéreas, elas têm que estar livres, tá? Tem que estar bem descongestionadas. O ósseo do seio maxilar tem que estar desobliterado, então ele tem que ter uma respiração muito boa, tem que estar bem livre, bem tranquilo realmente, para ele não forçar e não acabar rompendo os pontos que foram dados durante o procedimento cirúrgico. Tá? O paciente fica impedido de fazer qualquer tipo de pressão negativa ou positiva enquanto ele estiver com os pontos. O que é isso? Ele não pode espirrar de boca fechada, ele não pode tossir de boca fechada, ele não pode encher balão, ele não pode soprar nada, ou ele não pode ficar sugando no canudo, por exemplo. Esse tipo de pressão negativa ou positiva, ela reflete no seio maxilar e ela acaba tensionando aquela região dos pontos. Pode acabar causando realmente o rompimento dos pontos e aí você perde todo o trabalho que você fez. Seja utilizando bola de pichar ou qualquer outra coisa, dependendo da pressão, acaba rompendo. E sempre é importante lavagem com solução salina isotônica. Tá? Basicamente, o Neosoro das soluções é um dos melhores, ele desoblitera muito bem. Tá? Então, o paciente, cuidado, o Neosoro ele vicia um pouquinho, então pede para o paciente utilizar realmente só quando estiver entupido e terminou a questão de remover os pontos, a comunicação está fechada,
remove da prescrição do paciente, ele não precisa mais utilizar aquilo. Tá? Então, pessoal, a gente fica por aqui, a gente vai encerrar essa aula aqui. A próxima aula a gente vai tentar abordar um pouco mais sobre as cirurgias já realmente dentárias. A gente vai tentar ver um pouco mais da questão de complicações em relação à cirurgia dentária que a gente vai ter. E vai acabar sendo um pouco mais direcionado para o pessoal de cirurgia bucal, de fato. Tá?